Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a este Por Dentro da Imagem. Eu sou Fábio Oliveira e esse é um podcast apresentado pela Keno Medical Systems do Brasil. Nesse episódio, vamos falar sobre a saúde da mulher e do bebê, mais especificamente sobre o diagnóstico por imagem que é realizado na detecção precoce de anomalias fetais durante a formação do bebê. E a gente tem aqui com a gente o Fernando Ribeiro, ele é gerente de produtos em ultrassom da Canon Medical Systems do Brasil. Fernando, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos lá aprender e falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado, Fernando. E hoje a gente tem aqui um convidado internacional, apesar de ser brasileiro, ele está em Portugal. É o Dr. Jader Cruz. Dr. Jader é responsável pelo diagnóstico de anomalias fetais de primeiro trimestre da gravidez no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, em Portugal. Ele é especialista também em ginecologia, obstetrícia e USG obstétrica pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Dr. Jader, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, eu agradeço a Canon. Vamos ter aqui um bate-papo bastante produtivo. Dr. Jader, uma honra receber você aqui, que é referência no assunto, e a gente vai aprender muito aqui nesse Por Dentro da Imagem. E eu já vou fazer a primeira pergunta, doutor. O doutor coordena um dos maiores centros de medicina fetal em Portugal, que também é referência para muitos médicos, e o doutor é um speaker muito requisitado. De onde surgiu esse propósito do doutor para a saúde da mulher nas especialidades de ginecologia e obstetrícias? Doutor, muito obrigado. Fábio, obrigado pela pergunta. Eu vou só fazer aqui uma pequena correção. Eu não coordeno o centro. O coordenador do centro é outra pessoa, é um grande amigo, é o Dr. Álvaro Cohen. Eu sou responsável por duas áreas. Uma é o primeiro trimestre, especificamente o diagnóstico de malformações estruturais, principalmente cardíacas, e a outra área são os gêmeos monocoriônicos. Né? Mas o coordenador é outra pessoa. Quando entrei em medicina, porque tenho bons exemplos na minha família, né? Sempre gostei da área, e meu pai é médico, por acaso também é obstetra, e o meu irmão é médico e também é obstetra, e pronto, isso me inspirou em conversas dentro de casa, isso me inspirou da forma como ele sempre trabalha, como meu irmão trabalha, como meu pai sempre trabalhou, foram duas pessoas que me inspiraram a fazer medicina. E depois, quando você vai entrando em contato com as diferentes especialidades ao longo do curso, obviamente eu gostei de muitas e achei que a ginecologia obstetrícia ela abraçava uma série de particularidades que outras não abraçavam. E especialmente a possibilidade de ter o feto como um paciente naquele mundo completamente diferente do nosso, que é a vida intrauterina, foi uma das características dessa área que me fascinou, que mais me fascinou e que continua me fascinando. Poxa, doutor, começamos aqui o Por Dentro da Imagem com o pé direito. Muito obrigado. E a gente também não está sozinho aqui. Além do Fernando, nós temos aqui também o Cleiton Lúcio e a Bá Rodrigues. Bá Rodrigues, seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Imagem. Obrigada, Fá. Obrigada, Dr. Jader, por aceitar o nosso convite. Obrigada a todos os ouvintes que estão nos acompanhando e nos vendo também no YouTube da Canon Medical Systems do Brasil. E seja bem-vindo, Cleiton Lúcio, a mais um episódio do Por Dentro da Imagem. Oi, Eba, muito obrigado. Obrigado, Fábio, pela apresentação. Doutor, muito obrigado por poder compartilhar esse tempo com a gente. E também muito obrigado, Fernando. Apesar de eu ser homem, eu acho que é muito interessante a gente aprender sobre isso, porque todos nós temos uma mulher, seja mãe, seja uma irmã, ou uma pessoa que a gente ama nas nossas vidas, e é interessante aprender sobre esse mundo também.
Doutor, por falar em ginecologia e obstetrícia, a gente sabe que essas são duas áreas fundamentais na saúde da mulher e do bebê. Mas, doutor, como essa especialidade tem evoluído e por que é tão importante nós trazermos esse tema para um amplo debate? Você poderia falar um pouquinho? Olha, com todo prazer, Cleiton. A ginecologia e obstetrícia, ao longo dos últimos anos, mudou e evoluiu muito, como você disse bem. Tornou-se uma especialidade com várias subespecialidades, tanto que hoje em dia cada vez mais as pessoas, os mais novos e as pessoas vão se formando agora mais recentemente, começam a optar por áreas dentro da ginecologia e obstetrícia, ou a ginecologia ou a obstetrícia, e dentro da ginecologia uma série de outras, infertilidade, a endocrinologia, a cirurgia ginecológica, a própria ecografia ginecológica, e dentro da obstetrícia também a obstetrícia de alto risco, a medicina fetal, que é a minha área. Então, a ginecologia e obstetrícia cresceu e se desenvolveu muito no mundo inteiro e tornou-se uma especialidade muito grande, com várias subespecialidades, com um vasto arsenal de conhecimento que quase que é hoje muito difícil de você conhecer toda a ginecologia e obstetrícia. Por isso se opta cada vez mais, e vocês vão encontrando cada vez mais ginecologistas e obstetras subespecializados em diferentes áreas da ginecologia ou da obstetrícia. Doutor, agora eu queria perguntar, na sua opinião, sobre as doenças patológicas do coração que têm incidência infantil significativa, sobre a conscientização dos pais em relação a essa importância do diagnóstico precoce por meio do ultrassom fetal, né, para a detecção das anomalias cardíacas do feto. O senhor acha que isso faz toda a diferença para o êxito da prevenção de tratamento? Qual que é a sua opinião, por favor? Bárbara, eu acredito que essa sua pergunta vai ser talvez a pergunta mais importante desse podcast. Porque se existe uma anomalia estrutural onde o diagnóstico precoce faz toda a diferença para aquele feto, é o diagnóstico das cardiopatias, né? Um bebê que nasce com um diagnóstico de uma cardiopatia grave, tem uma chance de sobrevivência, uma chance de sucesso, né? Uma chance de sobrevivência, uma redução da morbimortalidade significativa, face a um feto exatamente igual, a um bebê exatamente igual, com a mesma cardiopatia, que não foi detectado dentro da gravidez, durante a gravidez. Então, o diagnóstico das cardiopatias graves durante a gravidez tem um impacto direto no sucesso daquele bebê, uma redução muito importante da morbimortalidade. Por isso, é importante os casais grávidos, né, as mães e os pais que estão agora nesse momento na gravidez, fazerem os exames de ecografia importantes, que é a ecografia do primeiro trimestre, o estudo morfológico do segundo trimestre, em alguns casos o ecocardiograma fetal e a ecografia do terceiro trimestre, na tentativa de poder detectar alterações cardíacas. Alterações cardíacas graves, elas são algumas estruturais e são possíveis de serem detectadas já desde o primeiro trimestre, e algumas são evolutivas e vão aparecendo em momentos diferentes. Mas mesmo as malformações cardíacas maiores, às vezes podem passar despercebidas, por mais que seja uma cardiopatia importante. Então, por isso os exames realizados com pessoas que são certificadas e competentes são exames extremamente importantes. Doutor, eu queria trazer aqui para a mesa para conversar um pouquinho sobre essa pergunta, o Fernando. Fernando, eu acho que você tinha uma pontuação ou um complemento à resposta do doutor, né?
Na verdade, eu queria, em cima disso que o doutor Jader acabou de falar com a gente, muito bacana, doutor Jader, como as tecnologias, né, principalmente quando a gente fala aí da ultrassonografia fetal, ela tem apoiado nesse diagnóstico, né? Quando a gente olha, por exemplo, a ultrassonografia fetal, o ecofetal, né, principalmente ao longo dos anos, né, como que as tecnologias existentes hoje têm evoluído e se elas têm conseguido suprir de uma maneira muito satisfatória as demandas do profissional médico? Fernando, assim, hoje você tem dois ou três parâmetros importantes. Um é a evolução da tecnologia permitiu que houvesse, a evolução dos computadores e da tecnologia permitiu que houvesse uma evolução dos aparelhos de ultrassom, dos ecógrafos. Hoje nós trabalhamos com aparelhos que têm uma qualidade de imagem muito superior a 10 anos atrás. Isso permite uma avaliação mais detalhada das estruturas cada vez mais cedo, e mesmo nas etapas importantes, como por exemplo no segundo trimestre, com mais qualidade e dando para o profissional que faz o exame um pouco mais de conforto na detecção, na avaliação. Por exemplo, vamos usando aqui o coração, né, que é uma estrutura complexa, é um exame mais complexo. E que a qualidade de imagem faz aqui bastante diferença. Então, a evolução da tecnologia nos permite hoje ver com uma qualidade maior e nos dá uma segurança um pouco maior para a nossa capacidade de dizer se aquele coração é um coração normal ou ter uma suspeita de uma alteração ou, eventualmente, fazer um diagnóstico de uma alteração. Junto com isso, você tem a evolução do conhecimento, né? A medicina fetal é uma especialidade relativamente nova. Ela tem mais ou menos uns 40 anos. Isso não é muito tempo, não é? E nós fomos aprendendo, eu não, porque não comecei, não é? Mas ao longo dos anos nós fomos aprendendo como as diferentes anomalias se comportam ou se apresentam em diferentes idades gestacionais, para que você possa ver uma alteração e identificar a alteração nas diferentes idades gestacionais. Isso acontece no coração, isso acontece, por exemplo, no cérebro, com muitas outras estruturas. Então, ao mesmo tempo em que você teve uma evolução da tecnologia, você também teve uma evolução do conhecimento técnico, né, médico, que permite você utilizar essa tecnologia, hoje avançada, para poder fazer diagnóstico cada vez mais cedo, ou pelo menos tentar fazer os diagnósticos mais difíceis ainda intraútero. Dr. Jader, o doutor comentou que a tecnologia voltada à medicina fetal é muito jovem, mas a gente gostaria de perguntar para o doutor a diferença do gap técnico e tecnológico entre Brasil e Portugal, já que o doutor vivencia muito intensamente os dois países. O doutor poderia traçar esse paralelo, por favor? Sim, Fábio, olha, do ponto de vista técnico, Fábio, o Brasil não fica atrás de nenhum outro país. O Brasil é hoje uma referência, por exemplo, em cirurgia fetal. Talvez a única coisa e que se torne não é bem uma deficiência, mas nenhum defeito, mas no Brasil, um problema no Brasil, é a possibilidade. São duas coisas. Primeiro, o custo do acesso à tecnologia pode ser um pouco mais limitante no Brasil, comparado com Portugal, por exemplo. E uma segunda coisa é a extensão de acesso da saúde pública, né? Para vocês terem uma ideia, 80% do meu tempo, e é onde eu faço as coisas mais diferenciadas dentro
da medicina fetal aqui é dentro de um hospital público. E as pessoas são referenciadas para esse hospital quando precisam, né? Por vários caminhos. Isso permite uma democratização do acesso à tecnologia de ponta, a qualidade técnica diferenciada, né, da equipe que eu trabalho, por exemplo. Isso, estou usando o centro onde eu trabalho como referência, mas existem outros centros em Portugal que também são elevada qualidade dentro da medicina fetal. E eu acho que isso talvez falte um pouco para o Brasil, que é um acesso das pessoas pelo sistema público. Isso talvez seja uma deficiência que no Brasil tem. Fora isso, a qualidade técnica do Brasil dentro da medicina fetal é excelente, como eu disse, e a dificuldade que você tenha, talvez pela questão financeira de acesso à tecnologia, limite esse acesso aos grandes centros. E, doutor, o senhor, como estudioso no tema, eu gostaria de saber o seguinte: o senhor tem observado o que poderá ser uma tendência no ultrassom da sua área atual? O que o senhor tem observado que pode ser uma tendência na área do ultrassom que o senhor pesquisa? E também eu gostaria de saber o seguinte: o que o senhor tem pesquisado atualmente? Eu vou responder só metade dessa pergunta, Cleiton, porque o que eu tenho pesquisado atualmente eu não posso dizer. Tudo bem. Mas brevemente, se tudo der certo, final do ano. Uma tendência real e que é uma coisa que nós vamos lidar nos anos muito próximos, é incorporar a inteligência artificial dentro do exame. Hoje você já tem estudos e já tem grupos de estudo que trabalham com a implementação da inteligência artificial, que permite você detectar, dentro da ecografia em si, dentro do ultrassom, permite detectar os planos de rotina e detectar se são normais ou se são anormais. E essa é uma tecnologia que obviamente veio para ficar e vai ser incorporado dentro do nosso exame e vem para facilitar significativamente o nosso trabalho. Os novos aparelhos da Canon, não sei se eu posso falar isso, já incorporam nos mais recentes, já incorporam alguma inteligência artificial e obviamente isso vai ficar cada vez mais comum e mais evidente e de maior utilização. Então, dentro de todas as coisas que nós vemos, eu acho que a principal tendência para um futuro muito próximo é a utilização da inteligência artificial. Isso, de fato, vai ser talvez o principal avanço e o principal pulo tecnológico que nós vamos ter nos próximos anos. E, Fernando, trazendo para o debate o que o doutor disse, o que você acha dessa incorporação da inteligência artificial? Primeiro, eu queria aqui destacar, né, o Cleiton tentou fazer um furo de reportagem aí em relação às pesquisas, né? Tentei. Bacana. Estamos curiosos, doutor Jader. Aguardaremos ansiosos aí pelas novidades. Eu queria, na verdade, reforçar esse ponto que o doutor Jader comentou com a gente sobre o uso da inteligência artificial no ultrassom, né? Porque a inteligência artificial, ela hoje já está presente em diversas modalidades dentro da medicina, e quando a gente fala de diagnóstico por imagem, dentro da tomografia, dentro da ressonância e em outros equipamentos também, e a gente percebe que o ultrassom ela é a última, vamos dizer assim, a última modalidade a qual essa tecnologia, né, ou esse approach da inteligência artificial tem chegado. E a vantagem de tudo isso é que ela tem chegado de uma forma muito madura,
né? A inteligência artificial junto aos equipamentos de ultrassom. Hoje, nos equipamentos da Canon, isso já é possível, já é uma realidade, principalmente tecnologias voltadas, tecnologias que fazem uso da inteligência artificial para uso em cardiologia. Então, realmente, é um caminho sem volta, né? A gente enxerga que realmente a inteligência artificial, como ela veio lá no passado para outras modalidades em diagnóstico por imagem, agora ela chega também em ultrassom com muita força, e a gente espera aí uma forte procura e uma tendência por esse tipo de tecnologia daqui para frente. Doutor Jader, agora eu gostaria de perguntar para você sobre os desafios de morar em outro país. Como a gente comentou aqui, você é um brasileiro que mora fora, né? Mora em Portugal há alguns anos já. Eu gostaria de saber sobre quais são esses desafios e como é desenvolver uma carreira tão vitoriosa, tão cheia de bons frutos e de boas pesquisas, num país estrangeiro com uma cultura diferente da nossa. Queria que você contasse um pouquinho para os estudantes também de medicina que ouvem o Por Dentro da Imagem, como é essa experiência, até para inspirar essa nova geração de futuros obstetras que está chegando. Bárbara, isso é um desafio na vida de qualquer um, porque você sai completamente da sua zona de conforto para recomeçar, independente da sua idade, você vai recomeçar a sua vida num lugar completamente diferente. E por mais que Portugal seja um país irmão, não é? E nós temos muitas semelhanças boas e ruins, Brasil e Portugal, e uma aceitação muito boa, não é? entre os dois povos, portugueses e os brasileiros, não é? Porque temos uma história bastante longa. Por mais que você vá para um país como Portugal, que é um país irmão, você recomeça a sua vida porque você não tem coisas que ao longo do tempo você vai adquirindo. Por exemplo, ninguém lembra quando fez o seu RG, ou quando teve a primeira conta no banco, ou quando fez o CPF, tirou o título de eleitor, o passaporte. E quando você muda para outro país, você tem que começar tudo novo e ter todas só como um exemplo, né? Tem que ter todas essa documentação, toda essa burocracia, tudo isso começa. Isso do ponto de vista pessoal, né? E depois você tem que construir a sua carreira, mas essa parte talvez seja a menos complicada, se você trabalhar de uma forma competente e séria, né? Eu tive a bênção, não a sorte, né? Tive a bênção de ter tido ter vindo para um projeto específico dentro de um centro hospitalar, já tem um reconhecimento interno bastante grande dentro de Portugal, né? Para vir trabalhar com uma equipe de pessoas que têm um grande reconhecimento, e isso de certa forma ajudou bastante a me estabelecer dentro de Portugal. E por mais que eu já fosse conhecido fora, em outros países, você tem que fazer o seu nome dentro, né? E pronto, essa parte leva tempo para você construir a sua reputação, construir o seu nome, mas o trabalho sério, o trabalho honesto e o trabalho com dedicação, né? Foco, dedicação, vão sempre gerar bons benefícios. Para quem tem planos de sair do Brasil, tem que ter isso em mente. É um pouco mais difícil nesse sentido, você recomeça a sua vida, independente da sua idade, você vai ter que fazer coisas que você vai ter que reestruturar, né? Coisas que você já tem isso garantidamente ao longo da vida no seu país de origem.
e profissionalmente você tem que mostrar que você tem a qualidade profissional que diz ter, e a partir daí, pronto, as coisas realmente acontecem. Do ponto de vista pessoal, também uma coisa que você tem que levar em consideração é que, por mais que você pense que seja perto das pessoas que você gosta, da família, por exemplo, você não está assim tão perto, né? Você precisa pelo menos 12 horas de voo, e depende do voo e essas coisas, então você está um pouco longe da sua família, e isso em alguns momentos da vida faz diferença, mas são opções que a gente toma e por objetivos que a gente tem, e que tem que estar consciente de que fazem parte. Doutor, tudo tem os seus ônus e bônus, né? E às vezes a gente olha para a pessoa morando lá fora, com sucesso, e a gente esquece que tem os desafios também. Doutor, a Bárbara Rodrigues, ela pediu para você inspirar os futuros obstetras, mas eu gostaria de aprofundar mais um pouquinho esse tema, porque realmente eu acho que motivar as pessoas e mostrar que realmente existem brasileiros de sucesso no mundo é fundamental para que nós possamos construir uma nação mais próspera e mais desenvolvida, né? Doutor, eu queria que, se você puder, é claro, você pudesse contar uma história de um desafio que você passou e qual aprendizado você tirou desse desafio. Você poderia contar uma história para os futuros obstetras? Posso, até não é bem uma história, mas sim uma experiência em geral. Eu, quando decidi fazer medicina fetal, fui fazer em Londres, no King's College, com o professor Kyprios Nicolaides. E até então eu nunca tinha saído nunca tinha saído do Brasil, para além da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, ali, não é? Nunca tinha saído da América do Sul. Então foi primeiro uma experiência de sair. Fui morar num país que falava uma língua completamente estranha, e eu achava que falava inglês, e depois vi que não falava. Fui aprender, não é? E fui aprender de uma pessoa que vive no topo da medicina fetal. Para quem não conhece, o professor Kyprios Nicolaides a gente pode dizer que ele é o pai dessa especialidade. Foi ele quem criou. Não existe uma coisa que se faça hoje dentro da medicina fetal que não tenha o dedo dele, se tenha sido criado por ele, ou tenha sido melhorado por ele, ou implementado por ele. Então, ele é uma pessoa diferenciada. E o contato com uma pessoa assim foi bastante desafiadora. O contato foi bastante desafiador, pessoalmente, faz você crescer, sair da sua zona de conforto, ter que se movimentar, ver outras coisas e pensar de uma forma diferente. E, ao mesmo tempo, abriu muitas portas e abriu muito a cabeça para ideias e para pesquisas, e que não era a carreira de investigação não era uma coisa que eu tinha assim como prioritária, e depois que eu passei por lá passou a ser uma prioridade da minha vida. Então, o fato de você sair da sua zona de conforto, seja do seu país, seja da sua cidade, seja do seu estado, que isso é uma coisa que pode acontecer. A vantagem do Brasil é que você pode sair da sua zona de conforto sem necessariamente sair do seu país, né? O Brasil é tão grande que você mudar de um estado para o outro, você praticamente muda de país, são outros costumes, às vezes até a língua tem algumas características diferentes. O fato de você sair do seu país e sair da sua zona de conforto e ir para um lugar diferente faz com que você cresça bastante. E se você tiver a oportunidade de buscar conhecimento de pessoas que são assim extraordinárias, como por exemplo eu tive a oportunidade de buscar conhecimento com o professor Kyprios Nicolaides, isso muda completamente a forma que você tem de ver a sua profissão nesse caso, né? E junto com ele tive a oportunidade de conhecer outras grandes pessoas, né? A professora Lindsay Allen, o professor John Simpson. Foram pessoas que mudaram, que me deram um impulso assim diferente na minha vida. Eu acho que a mensagem
que eu queria deixar é realmente, é muito fácil a gente ter a nossa vida programada e seguir aquele caminho, e não tem nada errado com isso, né? Seguir aquele caminho que nós programamos para a nossa vida. Mas você se colocar no desafio de sair da sua zona de conforto e buscar o conhecimento de pessoas que são o topo daquilo que você quer fazer, seja medicina fetal, seja ginecologia, seja obstetrícia de alto risco, vai trazer para você benefícios profissionais e benefícios pessoais que você não consegue medir depois. O impacto que isso tem na sua vida é difícil de traduzir para... É difícil de traduzir. Traz para você um crescimento que você não tem de outra forma. Doutor Jader, a gente queria agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite. E agora eu queria pedir que você deixe suas redes sociais para quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, acompanhar mais as suas pesquisas, que a gente soltou um spoiler aqui que até o final do ano teremos novidades. Então, para os alunos que quiserem entrar em contato com você e para os seus colegas de obstetrícia também entrarem em contato, por favor. Bárbara, eu sou... eu não tenho, assim, grande presença nas redes sociais. É uma falha, talvez. Depende do ponto de vista. Muito daquilo que eu faço é divulgado dentro de um site voltado à divulgação do conhecimento em medicina fetal, que chama-se updates.academy. Então, quem quiser visitar, o updates.academy, ele comporta uma série de coisas. Ele tem um congresso que acontece a cada 2 anos, e que era para ter acontecido em 2020 e foi adiado, e se tudo der certo vai ser agora em 2022. Foi adiado por conta da pandemia, né? Tem uma série de pequenas reuniões do tipo webinar, que chama-se Fetal Medicine Grand Rounds, onde nós temos ali convidados especiais que vêm nos trazer alguns pontos muito importantes, são Key Opinion Leaders, e também, dentro do contexto do Grand Rounds, isso é aberto para estudantes especificamente, poderem apresentar a sua pesquisa, desenvolver a habilidade de falar em público. Então, isso é uma reunião a cada 2 semanas. Nós vamos recomeçar agora em setembro. Em agosto nós paramos, porque são as férias de verão aqui, mas agora em setembro recomeça. E ali na página tem a nossa programação, vai tendo sempre a programação, os convidados e o que vai ter na próxima reunião. E tem também uma parte que é voltada para a ginecologia. Apesar de não ser a minha área, o grupo tem um dos colegas que é mais voltado à ecografia ginecológica, e temos ali uma área que é voltada à ginecologia, e recentemente teve um pequeno congresso online com foco em ginecologia. Então, quem quiser conhecer o site, todas as aulas que já foram dadas estão lá no site, todas as aulas estão ali, são disponíveis, aquilo é disponível gratuitamente. As informações dos próximos eventos também estão lá, e as informações do evento que vai acontecer em 2022 ainda não estão lá, porque nós ainda estamos programando, mas brevemente estará. Então, quem quiser visitar é www.updates.academy. Doutor Jader, mais uma vez, muito obrigada por dividir o seu tempo, o seu conhecimento, sua história aqui com a gente. Obrigada por fazer parte do Por Dentro da Imagem. Eu queria também aproveitar e agradecer ao Fernando pela participação nesse episódio e agradecer a todos pela audiência. Fernando,
muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado, Bárbara, e um obrigado especial, Dr. Jader. É um privilégio a gente bater esse papo aqui. Como é rico essa troca de experiências com pessoas tão do bem assim como o Dr. Jader. Dr. Jader, muito obrigado por esse privilégio de conversar com a gente aqui. Nossas portas estão abertas para quando precisar. Obrigado, Fernando. Obrigado, Bá. Doutor, foi muito legal conhecer um pouco sua história. Eu sempre fico muito feliz de ver que brasileiros conseguem trilhar caminhos de sucesso fora do país. Eu acho que é sensacional toda a história quando a pessoa ela se desafia e sai da sua zona de conforto, e foi o seu caso. Meus parabéns, doutor, e muito obrigado por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. E também muito obrigado ao Fábio. Fábio, é com você. Obrigado, Cleiton. Faço das suas as minhas palavras. A gente vê o quanto o doutor se desafiou indo morar em outro país. A gente ficou aqui acompanhando a história dele. E também saber que a tecnologia e o conhecimento técnico continuam salvando vidas. E como a gente está vendo isso muito próximo, né, de tudo que o doutor falou aí, dessas inovações e o quanto a gente evoluiu nos últimos anos, apesar de ser só 40 anos, como o doutor Jader mencionou. A gente vai ficando por aqui nesse Por Dentro da Imagem. A gente já vai deixar um agradecimento especial para você que está vendo e nos assistindo, pela nossa audiência, que só tem crescendo nos últimos episódios. Nosso muito obrigado. E se você ainda não assistiu a gente no YouTube, acessa lá o canal da Canon Medical Systems do Brasil. Você pode ter uma experiência diferente assistindo a gente, ou acessar as plataformas de podcast. A gente está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Acesse lá e acompanhe o nosso trabalho aqui no Por Dentro da Imagem, apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil. A gente vai encerrando por aqui esse episódio e a gente espera vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado.